Oi, pessoal! Tô de volta aqui no canal do YouTube depois de alguns meses sem falar. E eu queria hoje fazer um vídeo sobre uma coisa super importante. Eu tenho dado aulas sobre endometriose e todo mundo que já me conhece sabe do quanto eu gosto desse assunto e quanto eu gosto de falar sobre isso. Mas eu queria falar de verdade nesse vídeo algo que vai ser extremamente importante para a sua prática profissional. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu sugiro que você se inscreva agora, tá aqui embaixo, e entre também no meu perfil do Instagram, no meu perfil do TikTok, Karina Giassi, eu vou mostrar mais tarde, no perfil do Augusto e da Escola de Ultrassom. É só pedir só um pouquinho, mas vocês vão ver que vai valer a pena. Nosso vídeo de hoje é sobre como enxergar a endometriose nos primeiros 30 segundos do ultrassom transvaginal. Parece apelativo, né? Mas é o que eu faço na minha rotina. Pode acreditar. E eu vou mostrar o seguinte aqui. Eu vou provar para vocês que endometrioses grandes se reconhecem ao colocar o transdutor na paciente. Ah, Karina, isso... Como assim? O que você faz? E veja, isso aqui não é para ser uma aula extensa sobre endometriose. É para fazer você acender o seu alarme se você ainda não faz isso. Veja, eu não quero que você reconheça, eu quero que você reconheça endometrioses grandes, mas não nessa coisa bagunçada. Aqui, por exemplo, a gente está vendo uma endometriose grande no ligamento uterossacro direito, com um endometrioma aqui atrás, um cisto de retenção, um cisto de inclusão peritoneal, enfim, muitas coisas, muita informação para quem ainda não sabe endometriose. O meu negócio é fazer você aprender de verdade. Então, vamos lá, o que a gente precisa para isso? De dado, a gente tem o que? O consenso da Sociedade de Radiologistas da SRU é um consenso super importante que mostra que a gente consegue ver endometriose no ultrassom transvaginal de rotina, sim. Se você é radiologista, se você é ultrassonografista, se você é ginecologista e tem ultrassom no seu consultório, grandes endometrioses precisam ser vistas no ultrassom de rotina. Estadiamento a gente deixa para o mapeamento por ressonância ou por ultrassom, mas grandes endometrioses sim. E o que você precisa saber para não acontecer isso, os atrasos de 7 anos no diagnóstico? Isso é um dado importante que traz o consenso. Esse atraso de 7 anos no diagnóstico leva a inúmeras consequências para o nosso sistema de saúde e sim, com o avanço da tecnologia, basta a nós mudar esse cenário. Você tem que mudar esse cenário. E para mim, isso é uma das coisas mais importantes da nossa profissão. Com alguns detalhes que a gente consegue ajustar no nosso exame, e veja, não é questão de tempo, talvez tempo de estudo e de aprender, e tempo investido para melhorar a qualidade do seu atendimento. Mas para a paciente é uma vida que ela fica sem sofrer. Então eu quero mostrar como que eu faço isso em um exame rápido. Veja que a gente tem atrasos de 7 anos no diagnóstico, mas o próprio consenso, isso está lá, mostra que 93% das pacientes manifestam a doença no compartimento posterior. E se você sabe o que é o compartimento posterior, basicamente a região retrocervical, a região que fica atrás do colo do útero. Com essa informação de que a grande, imensa maioria das pacientes vai apresentar a doença na região retrocervical, a gente consegue direcionar o nosso olhar e perder menos tempo, menos massa cinzenta, menos raciocínio para entender toda a complexidade da endometriose. A gente foca os nossos esforços como radiologista geral em fazer o diagnóstico. Então, como que a gente vai usar essa informação para reduzir o tempo? Então, nesse breve vídeo, eu vou falar de anatomia, de reconhecimento de padrões e de técnica, que a minha concepção, a, a junção do número 1 e do número 2 fazem com que você, ao
praticar o número 3, chegue na excelência. Você precisa saber anatomia, reconhecer padrões e ter a técnica correta. Se você conhece isso e repete ao longo do tempo, você masteriza uma habilidade nova. Vale para endometriose, vale para tênis, vale para corrida, vale para ressonância, vale para cozinha, vale para qualquer coisa. Vale até para escovar o cachorro. Inclusive, eu tô com uma aqui, que não está escovada. Mas se você tem uma técnica correta de escovar o cachorro e você se propõe a isso, você masteriza isso e leva menos tempo. Vamos lá, então. A endometriose é uma doença cujo princípio é ter tecido endometrial ou tecido semelhante ao endométrio fora do ambiente endometrial, na cavidade pélvica, em diferentes localizações. E a principal é atrás do útero. E ela vai se manifestar com alguns padrões muito específicos, que são nódulos, que podem ser regulares ou irregulares, ou placas, que podem ser regulares ou irregulares. Quando isso aumenta numa proporção, isso vira uma lesão mal definida. Então, eu mostro para vocês aqui um nódulo de endometriose na região retrocervical de um útero retrovertido, ou um pequeno nódulo de endometriose na região retrocervical de um útero retrovertido, um terceiro nódulo irregular de endometriose, juntando um paramétrio aqui com uma lesão intestinal. E aqui, por exemplo, a gente tem outros padrões, os padrões de mais doença grande, extensa e irregular, como esse nódulo grande e irregular que liga o colo ao intestino. Essa lesão extensa que gruda, adere de uma forma muito indistinta à região retrouterina e o intestino. Aqui, um nódulo irregular também grudando a região retrouterina ao intestino. Da mesma forma, esta lesão irregular aderindo a região retroterina ao intestino. E isso provoca no nosso exame uma dificuldade de fazer quando a gente não tem a técnica adequada para olhar. Então vamos lá. Você precisa saber alguns detalhes de anatomia, você soube o padrão da doença e você precisa saber alguns detalhes da anatomia ultrassonográfica. Se a doença, e olha só, eu vou falar uma coisa muito importante agora, quero que vocês olhem para Moá. Se a doença é uma doença que atinge a região retrocervical em 93% das pacientes, o que você vai fazer? Você vai olhar para a região retrocervical e entender a anatomia daquele lugar. Vamos lá? Vamos mostrar. Você precisa reconhecer os padrões. Esse aqui é o colo do útero. Prazer, colo do útero. Mas, Karina, o que você está fazendo olhando o colo do útero no ultrassom transvaginal de rotina? Todo exame de ultrassom transvaginal, eu faço essa foto como a primeira foto do meu exame. Sempre, todas as vezes. Por que eu faço isso? Porque eu crio um padrão. Ah, mas você está olhando para o colo? Não, eu estou olhando para a região retrocervical. Aqui e aqui. Essa área, ela precisa ser lisa. Ela não pode ter nódulos, ela não pode ter espessamentos do peritônio. Tá vendo essa linha branca? Essa linha branca chama peritônio. Prazer, peritônio para quem não conhece. Essa linha branca, ela precisa ser fina e ela precisa ser lisa e deslizar. Ao colocar o transdutor, você precisa olhar essa linha e olhar, aí você vai girar o transdutor 90 graus e vai conseguir formar essa imagem, que é justamente o transversal dessa aqui. A gente está vendo aqui o canal endocervical, aqui a gente está vendo o canal endocervical, mas você vai olhar para cá na procura de nódulos hipoecogênicos e coisas grudadas, vamos dizer assim. Aqui você está vendo fezes. Tá vendo essas nuvenzinhas? São fezes. Ai, Karina, isso aqui é um nódulo. Não, no exame dinâmico você vai conseguir ver isso melhor. Tá bom? Então, você reconhece o padrão. Primeira coisa, todo exame você vai fazer isso. Mas antes disso, eu quero que você reconheça uma outra anatomia. Porque, primeiro, se você reconhece o padrão sempre daquele jeito, de um útero que está antivertido,
com o colo bonitinho, você consegue olhar atrás do colo? Quando você for fazer um exame de um útero que está completamente torto, como esse aqui, veja que esse exame é do mesmo jeito que eu sempre tento fazer. Botei o transdutor e tentei fazer as mesmas fotos desse exame aqui. Não rolou. Quando não rola, eu penso, opa, tem alguma coisa errada com esse útero. Por quê? Porque ele deveria estar naquela posição que eu estou super acostumada a fazer todo dia. Se não tá, tem alguma coisa puxando ele para um lado, para o outro. Se tem alguma coisa puxando de um lado para o outro, eu vou procurar o quê? A doença mais prevalente na atualidade, que deixa a distorção uterina ou de colo, ou enfim, da cavidade pélvica, a endometriose. Então, eu vou procurar endometriose num útero desse. E como que eu vou fazer isso, então? Técnica. Então, a primeira dica da técnica que eu dei para vocês foi reconhecer padrão fazendo a foto sempre daquele jeito, mas eu quero que seja um pouquinho antes. Então, vamos voltar um pouco no tempo. E eu quero falar para vocês de um momento antes do ultrassom transvaginal, que é colocar o transdutor. Lembra? Endometriose se reconhece no primeiro 30 segundos de exame ao colocar o transdutor. Então, eu quero que toda vez que você for colocar o ultrassom transvaginal, em vez de colocar direto, você vai repousar o transdutor no introito. Esse, meus queridos amigos, chama introito vaginal. O introito vaginal, ele compõe uma série de estruturas anatômicas que eu gosto de olhar, só por olhar, porque faz a gente entender melhor o que a gente está fazendo quando a gente está colocando o transdutor. Veja que aqui a gente tem a uretra, a bexiga, esse é o colo vesical. Atrás, a gente tem essa curva aqui, que chama canal anal. Então, a gente tem o canal anal e a gente tem a uretra aqui é a mucosa da uretra, aqui é a parte da muscular aqui da uretra. Entre a uretra e o canal anal, nós temos o querido canal vaginal. E veja que aqui eu não estou vendo o útero ainda, o útero está escondido. Até uma informação extra legal, porque informação nunca é demais. O que é esse branquinho aqui? Esse branquinho aqui é o músculo elevador do ânus. E é muito legal porque a gente consegue ver a contração das pacientes, ela faz um ângulo grandão aqui, um ângulo bem agudo nas pacientes que estão mais tensas, sabe? Papo para outra aula. Eu quero que vocês gravem que na frente da uretra a gente vai ter a sínfise púbica, eu não botei aqui, uretra, canal vaginal e canal anal. E toda vez que você for fazer ultrassom transvaginal, você vai repousar, você não vai pressionar, você vai só repousar o transdutor e alinhar ele para conseguir fazer essa imagem, normalmente sagital da linha mediana. Então vamos lá. Se você não entendeu, eu desenho para você. Aqui está a sínfise púbica, aqui está a uretra, aqui está o canal vaginal, aqui está o canal anal, aqui o músculo pubo-retal e aqui o xixi dentro da bexiga. Você entendeu? Então vamos lá. Agora é o momento em que eu vou provar para você que ao fazer essa imagem e colocar o transdutor lentamente, você vai conseguir ver endometriose nos 30 primeiros segundos de exame. Tararam! Olha o cronômetro rolando ali. Alinhei, introduzi. E eu vou deixar sempre mantendo essa distância para o colo e alinhando aqui com o reto, tá? E aí eu vou olhando o colo e o intestino, colo e intestino e vou lá. Faltando 8 segundos, eu achei a endometriose. Uma lesão hipoecogênica na região retrocervical, inclusive uma lesão intestinal. Vamos para o próximo? Esse é o mesmo. Vou botar de novo só para vocês verem. Então, eu vou alinhando com o intestino, eu vou olhando o colo, vou botando devagarinho. E veja que é tudo devagarinho, até que eu veja uma lesão hipoecogênica aderindo, uma lesão intestinal. Aqui é atrás do colo, o colo está aqui é a reflexão peritoneal, aqui é o septo reto vaginal, aqui é o intestino.
E olha esse aqui que legal. Até deixei aqui, ó, para vocês verem que eu sempre faço tudo isso, tá? Dessa vez eu não botei cronômetro, mas tem menos de 30 segundos com certeza. Inclusive tinha menos de 30 segundos com um arzinho ali. Agora eu vou colocar o transdutor. Tandadadã. Coloco o transdutor. Alinho, uretra, canal anal e vou lá. Vou colocando devagarinho para achar o colo. Vou fuçando onde é que está o colo. Opa, achei o colo. Eu vou alinhar o colo do útero. Olha onde é que está a endometriose. Atrás do colo do útero. Vamos para o próximo. 30 segundos de novo. Vamos lá? Vamos? Ele não quer? Não quer. 29. De novo. Ignorei o cisto. Porque é um cisto de na boa a gente ignora, via de regra. Fui para trás do colo do útero, olha a endometriose grandona atrás do colo, grudando no intestino. Então você vai olhar sempre para cá, para a região retrocervical, faltando 10 segundos. Esse é o momento em que eu provo que as endometrioses grandes se veem no início do exame. E eu não estou brincando. Técnica, anatomia, reconhecimento de padrões e repetição. A vida é um treino, gente. Não tem como a gente fugir disso. Você precisa estar focado naquilo que você faz para fazer com excelência. Eu deixo aqui, então, se você gostou desse vídeo, segue o canal da Escola de Ultrassom. Segue o Instagram da Escola de Ultrassom. Segue o meu Instagram, o meu TikTok, o do Augusto. A gente está democratizando o acesso ao ultrassom no Brasil. Você não precisa mais gastar milhões de reais em vários cursos para aprender. A Escola de Ultrassom faz isso para você. E até o próximo vídeo, gente. Um beijão, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você achou isso útil e temos muito mais conteúdos na Escola de Ultrassom, ou no meu Instagram, ou onde você quer que você ache a Carininha, tá bom? Tchau, tchau. Tchau da Margot. Tchau!